Amém. Quero saudar a todos vocês que estão em casa e os que estão aqui, com a paz do Senhor. Espero que vocês estejam felizes com o Senhor. Como eu gosto de falar, né? Eu sempre me preocupo em trazer aquilo que Deus está falando com a gente, né? E vem acontecido uma sequência de situações com base na palavra de hoje. E ela se encontra aqui em Gênesis 45, do 4 ao 8. Gênesis 45, do 4 ao 8. E diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Amém? A gente conhece essa história, né? Uma história muito conhecida e muito falada de José. Eu vou dar um resuminho aqui, só para a gente poder entrar no principal. Como a gente sabe, José, ali por volta dos seus 17 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, que em seguida venderam ele para Potifar. Potifar era o oficial do faraó e capitão da guarda, né? Era um homem muito importante. E ao comprar José, fez com que José fosse administrador de toda a casa dele. Então José, ele tinha o poder ali de toda a casa de Potifar. E a Bíblia vai falar que o Senhor estava com José e aonde ele ia ou onde ele colocava as mãos, prosperava. E num determinado momento, a Bíblia vai contar que a esposa de Potifar, ela queria se deitar com José, mas ele rejeitou continuamente. O tempo inteiro ele rejeitava aquilo que ela queria fazer, e por causa disso ele acabou tramando toda uma situação, mentindo, fingindo para que José fosse preso. E em seguida a gente vai ver que José ele foi preso ali no Egito. E a gente vai ver que José ele ficou na prisão por volta de uns 2 anos ou mais. A gente vê 2 anos porque foi depois de 2 anos que ele interpretou os sonhos ali dos presos que Faraó levantou ele para governar, né? Então a gente coloca aí uns 2 anos ou mais, que eu creio que ficou um pouquinho mais que isso. E ali José interpretou o sonho de Faraó e Faraó levantou ele para ser governador do Egito. Ele se tornou um homem muito poderoso. José, ele estava abaixo apenas de Faraó. De resto, ele tinha o controle de tudo que ele falava tinha que ser obedecido, tudo passava por ele, e a única pessoa que estava acima dele ali era Faraó. De resto, José era um homem muito respeitado e poderoso. E eu estava vendo aqui que entre José ser vendido e se tornar governador foram mais ou menos
13 anos. A gente vai ver lá quando fala que José tinha 17 anos, quando ele ainda estava com seus irmãos. Depois que ele virou o governador, Faraó deu uma esposa para ele. A Bíblia vai falar que quando ele tinha 30 anos, ele se casou. Então a gente coloca aí uma média de mais ou menos uns 13 anos entre esse tempo, entre ele ser vendido e ser levantado como governador. E a palavra que Deus mais falou no meu coração é que me fez refletir esse tempo de sofrimento. José, vamos colocar que é de fato 13 anos. Ele ficou 13 anos sendo injustiçado, 13 anos longe de casa, longe da família, dado como morto, em terra estrangeira. Mas a gente vai ver que apesar disso, José ele não tinha rancor dos seus irmãos e nem da situação que tinha acontecido. José ele não tinha raiz de amargura, né? Ele não tinha aquele famoso ranço que a gente vê. E ranço é uma palavra engraçada hoje na internet, se usa o tempo inteiro, fazem camiseta, enfim. E a gente ri, a gente brinca, mas é uma coisa totalmente antibíblica, né? Que é uma coisa muito séria e muito antibíblica, que é a famosa raiz de amargura, que a Bíblia vai falar para que não haja entre nós. E eu fiquei pensando nesse poder de José, o quanto ele era poderoso e o que ele poderia fazer com os irmãos dele, enfim, vingar, né, tudo aquilo que aconteceu. Ele tinha muito poder para isso, tudo que ele ordenava tinha que acontecer, as pessoas respeitavam o que ele queria, o que ele decidia, enfim, e ele podia ter vingado tudo isso, mas a gente vai aprender com José que ele não vingou os seus irmãos, que ele retribuiu com muito cuidado e com muito amor. A gente vai ver que ele chamou os irmãos, tem toda a história, depois fez com que o pai e os seus irmãos morassem ali perto dele, onde haveria comida e tudo que eles precisavam. Então a gente vai ver que José ele retribuiu aqueles maus tratos, né, dos irmãos com amor e carinho. Eu acho interessante que José ele viu a vida dele com bons olhos. Ele viu a vida dele entendendo e discernindo que tudo o que acontecia ali era propósito de Deus. A gente vai ver quando ele fala para os irmãos dele: não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. E em outra tradução vai falar mais ou menos: não fiquem chateados, não fiquem tristes, vai falar para eles não ficarem com remorso do que eles fizeram, porque ele entendia que tudo que acontecia na vida dele era propósito de Deus. Nessa história, eu tenho percebido que Deus ele tem nos chamado a atenção para uma coisa mais do que uma simples raiva ou umas simples chateações que a gente tem quando alguém nos maltrata, nos diz coisas ruins ou não nos ajuda, por exemplo. Eu fiquei pensando assim algumas coisas que eu tenho ouvido de porque fulano não me ajudou, então eu não tenho que ajudar ele também. Mas eu creio que aqui nessa passagem o que Deus tem ministrado ao nosso coração vai além de uma simples chateação com o nosso irmão. Na semana que eu li essa passagem, que foi na leitura anual, né, na sequência lá da leitura que está lá no grupo, nessa mesma semana, Lincoln veio aqui e pregou. E ele estava pregando, enfim, e no final da pregação dele, ele começou a falar sobre traumas, medos e rancores ou chateações que as pessoas guardam. E quando eu vi, assim, né, eu que sou esposa, eu sei, né? Quando eu vi, eu percebi que não era dele, não estava na pregação dele, eu sabia que aquilo não tinha a ver com o que ele estava pregando. E quando ele desceu, eu perguntei, isso aí foi inspirado, né? Não estava na sua pregação. E ele realmente disse que não. Então Deus ele vai falando sutilmente, basta a gente prestar atenção no que ele quer dizer. Em seguida disso, isso foi num sábado. No domingo, o Maurício teve nosso papo bíblico, né?
E falaram também de José e tudo mais, enfim. E daí veio o Maurício e pregou também sobre tomar cuidado com as coisas que a gente fala com os nossos filhos, as nossas decisões, as nossas posturas, o exemplo, enfim. Falou também. Em seguida, eu pedi para Lincoln ler um livro que eu já tinha lido, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. É um livro para mulheres, mas ele é tão rico que eu queria que ele lesse também para entender algumas coisas, e ele estava lendo. E o livro ele fala de traumas, ele fala de dificuldades, ele fala da forma como a mulher lida com aquilo que ela ouve, etc. E em seguida, eu comecei a ler um livro que chama Coisas Extraordinárias Acontecem Quando uma Mulher Confia em Deus. E o começo do livro, ela vai falar sobre um trauma que ela viveu, onde ela estava num parquinho com... Ela sempre ia com a mãe e com a irmã, e a mãe balançava ela no balanço, e ela tinha confiança naquilo que ela fazia. E num determinado dia ela foi sem a mãe, foi só ela e a irmã. E a irmã, como criança, balançou um pouquinho ela e cansou. Quando a irmã saiu de trás, veio um menino. E esse menino ele era aquele famoso valentão, né, que a gente conhece. E ele começou a balançar ela e ela entrou num desespero e gritava, gritava, gritava para que ele parasse de fazer aquilo. E ela fala que as mãos daquele que estava balançando e o coração de quem balança é muito importante para a gente que está ali sentado no balanço. E ela, num determinado momento do livro, tem toda uma história, ela chega numa parte em que ela fala que ela chegou num consultório do psiquiatra e o psiquiatra perguntou para ela: "O que você faz aqui?" E ela respondeu para ele: "Imagina que eu sou uma criança que está sendo balançada no balanço." Então foi um trauma que ela viveu, que ela levou para a vida inteira, e ela teve seus problemas, enfim. E ela descobriu que ela não confiava em Deus. Ela tinha problemas em confiar. E então todos esses detalhes que parecem que não tem nada a ver, mas todos esses detalhes desses dias que eu tenho ouvido sobre isso e tudo mais, tem sido formas delicadas de Deus falar com a gente e com a nossa casa. Aí, essa semana, a gente sentou e foi aquele momento difícil que a gente senta e um conta o trauma do outro e chora e ora. E a gente teve esse momento em casa porque a gente entendeu que Deus queria algo com esse assunto. E aí, para ser bem sincera, essa foi uma palavra escrita no caderninho do YouTube para mandar para lá, mas eu entendi que não era só para lá, então eu terminei de esboçar tudo e deixei tudo aqui da forma como Deus queria que eu fizesse. Então eu percebi que não é a raiz de amargura dita aqui não é uma simples raiva que a gente sente de alguém ou de alguma situação, mas Deus, eu acredito que Deus ele quer tratar situações que às vezes a gente nem lembra, às vezes a gente nem imagina, ou enfim, não vem à nossa memória sempre, mas tudo o que a gente passa ou tudo o que a gente sente, ele tem uma resposta. Se a gente for sentar esses tempos eu tenho percebido que a gente não dá como fala? A gente não dá moral para psicologia, a gente não dá moral para o poder da nossa mente. Mas se você sentar na frente de um psicólogo, ele falar para ele: "Doutor, eu faço isso aqui de errado." Ele vai conversar com você por 1 hora até ele descobrir o que faz você fazer aquilo. E ele vai cavando, cavando até chegar na sua raiz. Então eu entendi que aquilo que está lá onde ninguém pode ver, Deus está vendo. E talvez Ele queira tirar algumas coisas de dentro da gente para que algo novo dele derrame sobre nós. Eu quero ler aqui em Mateus 5:38. Mateus 5:38. Que diz assim: "Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal,
Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. A gente vai ver Jesus ensinando aqui que a gente não pode ser vingativo, que a gente não pode pagar o mal com o mal. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer aquilo que ele faria, que é retribuir o mal com o bem e não o mal com o mal. Em seguida eu quero ler Hebreus, só para juntar aqui, a gente terminar essa parte. Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Eu creio que quando a gente é aquela pessoa amargurada, a gente começa a exalar essa amargura, né? A raiz ali é o dono de toda a árvore, né? A árvore, ela sem raiz, ela vai morrer. Ela é a dona de toda a árvore, é lá dentro da terra que a gente vai saber o que vai brotar. Então, se a gente colocar uma sementinha de morango lá dentro da terra, ela vai criar raiz, a árvore vai crescer, enfim, os brotinhos lá, vai sair a fruta que a gente plantou no início. Então, ela começa a contaminar, aquilo sobe na gente, é como se a gente fosse uma árvore, nossas raízes de amargura estão lá dentro, e elas começam a brotar, e aquele fruto que sai é fruto amargo, é fruto que contamina as outras pessoas, que contamina nós mesmos, porque nós temos algo que nos amarga, e o nosso fruto, como a gente tem que dar fruto, é algo bíblico, ele sai amargo, porque alguma coisa não está certa lá dentro. Então, é uma coisa bem delicada, assim, que Deus tem falado, mas é uma coisa que precisa ser arrancada pela mão de quem pode arrancar, que é o Senhor. Uma parte do livro, eu quero citar aqui, é bem rapidinho, é só um pedacinho, mas tem uma parte do livro que ela falou sobre José, para vocês verem como não é coincidência. No livro ela fala sobre José, ela fala sobre essa delicadeza dele perdoar os irmãos. E ela fala assim, ó: quando aprendemos a confiar em Deus, podemos dispensar outros de suas obrigações. Ou seja, se eu começar a confiar de que Deus tem algo na minha vida e está fazendo algo na minha vida através dessas situações ruins que estão acontecendo, eu não preciso colocar sobre o outro a obrigação de me pedir perdão, eu não preciso colocar sobre o outro a obrigação de se redimir ou de consertar aquilo que ele fez. Então, confiando em Deus, eu tiro a obrigação do outro e sou livre por isso. E ela continua dizendo: quanto mais acreditamos que Deus está no controle, mais conseguimos perdoar os outros pela dor que nos causaram. A amargura em nossos corações apaga a beleza de Cristo, mas abrir mão dela nos traz paz. E podemos abrir mão dela porque sabemos que, independente do mal pretendido por outros, Deus trabalha para o bem. Essa lição pode transformar nossas vidas para sempre. A gente vai ver que é isso mesmo que acontece, né? A amargura em nossos corações apaga a beleza de Cristo. E a gente vê quão importante é a gente discernir o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Porque eu creio que José poderia, com todo o poder que ele tinha, ele poderia muito bem fazer o mal que ele quisesse fazer em vingança ou retribuição àquilo que os irmãos fizeram com ele. Mas ele não faz isso, porque ele tem o discernimento de que Deus, através de toda aquela situação, estava fazendo algo grandioso na vida dele. A gente vai ver que José, uma coisa que me chama a atenção é que aonde José ia e aonde ele era colocado, ele administrava aquilo. Então ele foi colocado na casa de Potifar e administrava aquela casa. Quando foi preso, ele administrava, coordenava ali os presos. Então imagina um preso cuidar de outro preso. Isso é só coisa que Deus faz mesmo. E ele coordenava todos aqueles presos, e quando chegou lá com o faraó, ele virou governador do Egito. Então a gente vai ver que não era em vão.
nenhum momento de tudo que aconteceu a gente vai ver que não era em vão. Mas imagina você passar todo aquele tempo longe da sua casa, longe da sua família, sabendo que foi má fé que te levou ali. Então, cabe a nós a gente discernir o que Deus está fazendo na nossa vida com determinadas situações, às vezes com a pessoa fazendo alguma coisa pra gente que não é legal, mas Deus, ele tem algo, algum propósito com aquela situação. É importante a gente olhar para a nossa vida com bons olhos, para que a gente enxergue os planos e os propósitos de Deus através daquelas situações. E o quão perigoso é a gente criar rancor no nosso coração. Quão perigoso, porque se a gente soubesse quantas coisas impede, quantas coisas assim que Deus queria fazer e impede por causa do nosso de nós estarmos contaminados por essa raiz, são coisas que se a gente contasse, você ia ficar, meu Deus do céu, eu preciso dar um jeito nisso. E eu, pensando em casa, eu falei, mas ainda que eu não esteja entendendo, ainda que eu não esteja discernindo o que realmente está acontecendo, ainda que não faça sentido nenhum para mim, eu ainda preciso lembrar que eu sou uma pequena Cristo e preciso manifestar Ele. Então eu preciso agir como Ele agiria e eu preciso honrar essa palavra que diz que eu não posso ter esse sentimento e que eu preciso retribuir com o bem, mesmo que alguém me faça o mal. Então, mesmo que não faça sentido, porque a gente vai ver aqui, a gente vai ver a história inteira. A gente viu a história desde o nascimento dele até ele morrer. Então, a gente vê e a gente fala, nossa, Deus tinha um propósito. Mas quando a gente está no meio da situação, às vezes a gente não entende, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente precisa lembrar que a gente tem um Deus e que a gente precisa honrar Ele e honrar a Sua palavra. A gente precisa manifestar Ele e para isso não tem que entender, né? A gente tem que sim pedir o discernimento para Deus, mas se nada está encaixando, honre ao Senhor, que é o que Ele quer de nós. Eu quero ler também aqui em Isaías 43. Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu estava pensando lá em casa, quando a gente vai comprar roupa nova, quando a gente vai lá no shopping, enfim, para os ricos que vão no shopping, comprar roupa nova, a gente precisa dar uma esvaziada primeiro. Então a gente vai, dá aquela arrumadinha no guarda-roupa, tira aquilo que não cabe mais, doa para quem precisa, vai lá e compra outras e coloca no nosso guarda-roupa. Pelo menos é o que deveria acontecer. Daqui a pouco tá tudo enxotado, não cabe mais nada. Então uma coisa que sempre acontece lá em casa. Chega uma sacola de roupa, aí vem meu marido lá. Você tem que jogar roupa fora, então. Aí vai a luta de arrumar o guarda-roupa e jogar a roupa fora para colocar as que eu ganhei lá dentro do guarda-roupa. E é assim, a gente tem que limpar, a gente tem que esvaziar para colocar outras coisas novas, né? E uma coisa que Deus falou no meu coração é isso, para que Ele faça tudo de novo como Ele faz e pode fazer. A gente precisa tirar aquilo que é velho, para que Ele derrame o que é novo sobre as nossas vidas. E uma coisa que eu oro, que eu estava lá em casa, e eu oro para que nessa semana a gente possa começar a refletir. Começar a refletir nas coisas que aconteceram no nosso passado, nas coisas que aconteceram, enfim, ontem já é nosso passado, então que tudo que aconteceu até aqui a gente possa começar a refletir. Eu peço para que a gente tenha a sabedoria de orar e pedir para que Deus lembre a gente, né? Porque às vezes são situações, eu já ouvi histórias de pessoas que viviam uma vida normal até que um dia o Senhor a lembrou
de determinadas coisas que a mente, o subconsciente dela tinha apagado. E ela não lembrava daquilo. Então foi um baque para ela lembrar que ela viveu aquela situação e começou todo aquele processo de cura que o Senhor queria fazer, né? Então eu já vi situações assim, em que nossa mente tem o poder de apagar aquilo que a gente acha que não aconteceu, mas no fim aconteceu. E eu fiquei pensando, mas se a gente fizer isso, a gente se dispor a orar, pedir para Deus começar a nos lembrar de situações que nós vivemos, de coisas que nós passamos, ou talvez algum sentimento ruim que nós temos dentro de nós, quando isso vir à nossa mente, quando isso vir à tona, vai doer, né? Vai ser triste, vai ser, enfim, eu imagino que vai ser muito, como eu vi em casa, é muito triste. Mas a cura, ela demora, ela é dolorida, mas é libertadora. Então, uma vez, um cunhado meu, ele caiu de moto, se ralou inteirinho, eu lembro até hoje. Se ralou todinho. Ele sempre me levava no serviço e naquele dia eu não estava com ele caiu. Mas ele se ralou inteiro. E aí vai aquele processo de passar remédio na ferida, lava, passa remédio na ferida. E a gente via que doía, né? Porque passar remédio numa ferida aberta dói. E doía, até que a ferida foi fechando, foi fechando, foi fechando, foi fechando, até que curou. Então a gente vê que a cura, ela é demorada e dolorida, mas ela é libertadora, porque quando fechou, foi só alegria, né? Agora eu tô são, fechou. Então, ainda que doa, ainda que seja difícil, eu creio de coração que Deus ele quer curar feridas, que Deus ele quer fechar aquilo que está aberto, ele quer arrancar aquela raiz que está exalando amargura e ele precisa tirar, porque quando ele tira, quando nós somos curados por Deus, pela mão poderosa dele, ele derrama algo novo e aquilo não vai se estragar, porque nós estamos limpos, porque nós estamos renovados. Então, o meu coração pede para que essa semana a gente possa refletir, pedir para Deus, para Ele nos lembrar de tudo que nós vivemos e entregar para Ele todos os traumas, todas as dificuldades, enfim. Uma vez o Luciano Subirá contou que ele tinha um problema no joelho e para consertar o problema no joelho ele tinha que quebrar os ossos daqui da perna para poder, é como se ele fosse fazer de novo para poder curar aquele problema que ele tinha. E ele se negou, meu Deus, imagina. Tô com uma dor no joelho e vou quebrar a perna toda para poder consertar. E um amigo dele falou para ele, ó, meu conselho é que você faça, porque é piorar para melhorar. Vai quebrar, vai doer tudo, vai ser uma longa recuperação, né? Acho que era 3 meses de recuperação sem pisar, se eu não me engano, no chão. Então era uma longa recuperação, mas aquilo que você tinha no joelho não vai mais existir. Então, é isso que eu creio. Eu creio que vai doer, eu creio que vai ser difícil, mas eu estava conversando com o Lincoln quando a Dani veio aqui para falar que Deus tinha algo novo e que Ele ia fazer coisas extraordinárias aqui, e eu creio que vai fazer. Mas eu também creio que Deus, quando Ele quer derramar algo, Ele precisa que aquele lugar esteja propício para que Ele faça isso. E eu creio que para Ele derramar mais dele sobre mim, mais do amor, mais da graça, mais do perdão, enfim, mais dele sobre mim, eu preciso dar espaço para isso. E não dá para ele derramar tudo isso sobre mim enquanto tem algo lá dentro enraizado que está tirando o poder dele, que não está deixando com que ele faça o que ele quer fazer. Então, foi uma palavra assim que falou muito com a gente lá em casa, falou muito comigo. Eu creio que falou muito com ele também. Ele foi o primeiro a sentar e falar, ó, aconteceu isso, isso, isso na minha vida. E é libertador. Parece que não é libertador, mas é libertador. E eu creio que Deus vai fazer tudo novo, de novo. Ele vai derramar um novo extraordinário sobre as nossas vidas. Isso é uma coisa que eu vi ali também no livro, né? Inclusive eu indico, é muito bom. E ela viveu coisas novas em Deus a partir do momento em que Deus mostrou para ela que quem está balançando o balanço da vida dela é Ele. Então, naquele momento, ela entendeu que aquele trauma que ela carregou está nas mãos de quem pode fazer,
de quem pode curar, de quem pode tirar e quem pode fazer tudo novo de novo. E ela vai contando toda a história dela, é extraordinário, de verdade, é muito bom o livro. Leiam. E foi isso que Deus falou em meu coração. Eu creio que nós estamos num processo de cura em casa e creio que Deus vai fazer algo novo. E se daqui uns dias, um tempo, você começar a lembrar de coisas que aconteceram na sua vida, pode crer que Deus, Ele quer curar aquilo. A gente tem dois caminhos. Quando a gente tem algo em nossa vida, a gente tem dois caminhos. Primeiro, ou a gente transforma isso em decisões e atitudes erradas, então a gente vai ver que fulano que faz determinada coisa, o que aconteceu? Aí vai toda aquela pesquisa interna, o que aconteceu? Ah, ele sofreu isso na infância, então agora ele pratica esse ato. E tem o segundo caminho, que é se fechar, né? A gente às vezes até tenta ser íntegro, tenta ali caminhar na fé, tudo bonitinho, mas a gente se fecha, a gente começa a viver no nosso quartinho, no nosso cantinho, porque a gente se fechou para aquilo que aconteceu na nossa vida. E nesses dois caminhos, a única pessoa que pode colocar a mão na raiz e fazer tudo novo de novo é Deus. Não tem mais ninguém que possa fazer isso. Então eu creio que Deus ele quer fazer coisas grandes, coisas extraordinárias através da minha vida, da vida de vocês que estão aqui, da vida de vocês que estão ouvindo. Mas para ele fazer isso é preciso tirar aquilo que está nos atrapalhando, aquilo que está nos deixando amargo, aquilo que está fazendo com que o nosso fruto seja amargo. Ele quer que nosso fruto seja doce, que nosso fruto seja bom, que sejam os frutos que a Bíblia ensina que a gente dê. Mas para isso a gente precisa estar limpo. E quando nós estivermos limpos, quando nós estivermos curados, revigorados, renovados e libertados, aí Deus vem com o seu vinho novo e derrama o seu vinho novo sobre as nossas vidas. Amém?